Você diz que quer ter liberdade, mas toda vez que a liberdade exige responsabilidade, você recua. E talvez essa seja a conversa mais adulta que você precisa ter com você mesmo. Porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é sustentar as consequências daquilo que você escolhe. Eu sou a Mai, por aqui a gente fala sobre hábitos, rotina, construção pessoal, mas principalmente sobre construir uma autoimagem forte suficiente para sustentar a vida que você quer ter. E hoje a gente vai falar por aqui sobre autonomia, não aquela romantizada, a real. Existe uma fantasia muito vendida hoje de seja livre, não aceite menos, faça o que tem vontade, viva do seu jeito. Mas quase ninguém fala da parte invisível da liberdade, a parte pesada, a parte silenciosa, a parte que exige estrutura emocional. Porque liberdade sem responsabilidade vira caos. Você quer liberdade financeira, mas não quer disciplina financeira. Quer liberdade de tempo, mas não quer organizar a própria rotina. Quer liberdade emocional, mas não quer resolver os seus padrões internos. Quer liberdade nos relacionamentos, mas não quer aprender a impor e nem respeitar limites. Percebe? Você quer o resultado da liberdade, mas evita o preço, que é a responsabilidade. E aqui tá a verdade que talvez doa um pouco. Enquanto você terceiriza a responsabilidade, você entrega o controle da sua vida. Quando dá errado, você culpa o contexto, a família, o parceiro, o trabalho, o governo, a falta de apoio, a falta de tempo. E sim, existem fatores externos. Mas maturidade começa quando você pergunta: o que está sob o meu controle aqui? Responsabilidade não é culpa, é poder. Culpa te paralisa. Responsabilidade te ativa. Quando você assume responsabilidade, você diz: pode não ter sido a minha intenção, mas é minha vida e eu vou lidar com isso. Isso sim é ser adulta. E muitas vezes o que falta não é capacidade de lidar com a situação, é disposição para assumir o protagonismo da sua vida. Porque ser protagonista é pesado. Significa que você não pode mais se esconder, não pode mais usar desculpa, não pode mais esperar que alguém resolva por você. E isso assusta, porque enquanto você culpa algo externo, você mantém a ilusão de que não depende de você. Mas quando você assume a responsabilidade, você também assume que precisa agir diferente. E agir diferente exige esforço. Vou te fazer uma pergunta agora bem direta. Você quer mesmo liberdade? Ou você quer se sentir livre sem precisar arcar com as consequências da liberdade? São coisas diferentes. Liberdade real exige responsabilidade. Exige dizer não. Exige organizar, planejar. Exige suportar frustração. Exige consistência. Saber lidar com as consequências dos teus atos. Porque liberdade não é ausência de regra. É, de certa forma, a criação de suas próprias regras. E para criar a regra própria, você precisa ter maturidade suficiente para sustentá-la. Por exemplo, você quer a liberdade de trabalhar para si mesma, mas trabalhar para si exige autogestão, autodisciplina, tomada de decisão, lidar com insegurança, lidar com instabilidade, lidar com medo. Você quer liberdade no relacionamento? Isso exige comunicação clara, limites firmes, responsabilidade efetiva, coerência. Você quer liberdade no seu corpo? Isso vai te exigir constância, renúncia, responsabilidade alimentar, compromisso com a rotina. A liberdade que você admira nos outros é sustentada pela responsabilidade que você não vê. Tem uma frase que muda tudo. Quanto mais responsabilidade você assume, mais poder você ganha. Porque responsabilidade amplia a sua influência. Quando você diz: eu sou responsável pela forma como eu reajo, você para de ser refém da atitude dos outros. Quando você diz: eu sou responsável pela minha rotina, você para de ser refém da falta de tempo. Quando você diz: eu sou responsável pela minha evolução, você para de esperar um salvador. Isso é poder, mas também é pesado, porque significa que não tem mais pra onde fugir. E é por isso que muita gente diz que quer liberdade, mas inconscientemente evita responsabilidade, porque a responsabilidade elimina a desculpa, e a desculpa protege o ego. Agora deixa eu aprofundar um ponto importante aqui. Existe uma enorme diferença entre eu não posso e eu não quero assumir o preço. Às vezes você não está limitada, você só não quer pagar o custo emocional dessa mudança. E tudo tem custo. Liberdade tem custo, crescimento tem custo, autonomia tem custo. A pergunta é: você está disposta? Porque maturidade é entender que toda escolha elimina outras possibilidades. Quando você escolhe algo, você renuncia a outra coisa. De forma ilustrativa, escolher ir para a direita faz você renunciar, seguir o caminho da esquerda. E liberdade é justamente isso. Escolher conscientemente. Não é fazer tudo, é decidir e assumir. Talvez o que esteja faltando na sua vida hoje não é oportunidade, e sim posicionamento. Porque enquanto você espera o cenário ideal, você adia a responsabilidade. E responsabilidade começa
pequena. Comece assim: eu vou cumprir o que eu prometi hoje. Eu vou organizar meu dinheiro. Eu vou assumir o meu erro. Eu vou parar de culpar. Eu vou agir apesar do medo. Isso é liberdade em construção. Não é glamourosa, não é instagramável, mas é sólida. Tem uma coisa que você precisa entender: ninguém confia poder a quem não sustenta responsabilidade. Nem o mercado, nem as pessoas, nem a própria vida. Você quer crescer? Aguenta o peso. Você quer autonomia? Aprenda a decidir. Quer liberdade? Assuma as consequências. E aqui vai algo profundo. Quando você assume responsabilidade, sua autoestima cresce. Porque você começa a se enxergar como alguém que é capaz. Capaz de lidar, capaz de resolver, capaz de enfrentar. E isso muda completamente a sua autoimagem. Você deixa de ser vítima do contexto e vira autora da própria trajetória. Isso não significa que você controla tudo. Significa que você controla a sua postura diante do que vier a acontecer na sua vida. E postura constrói o seu futuro. Talvez hoje você esteja frustrada, sentindo que a sua vida não está como gostaria. Mas ao invés de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar, o que eu posso fazer a partir daqui? Essa pergunta muda sua energia, muda sua ação, muda seu posicionamento. Liberdade não é ausência de limites, vale reforçar. É escolha consciente dentro dos limites. E quem não assume responsabilidade sempre vai depender de alguém. E dependência não é liberdade. Então, talvez a pergunta que você precisa responder com honestidade seja: você quer liberdade ou quer continuar confortável na irresponsabilidade disfarçada de circunstância? Porque enquanto você não assumir o volante, vai continuar reclamando da direção. E eu sei que isso confronta, mas confronta porque te trata como adulta. E você é. Você é capaz de assumir, é capaz de organizar, é capaz de decidir e de sustentar. Mas precisa parar de achar que alguém deve te entregar uma vida pronta. Liberdade é construída e começa quando você diz: a partir de agora eu assumo. Curta esse vídeo para que ele alcance mais mulheres e se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.